Introdução à palavra teologia é composta por duas expressões gregas: a primeira, theos, que significa Deus, e a segunda, logos, que significa conceito ou estudo, ou seja, tecnicamente teologia é o estudo da divindade. Normalmente não-cristãos têm uma sua própria teologia. Alguns mestres espiritualistas possuem uma visão mística sobre seu Deus, ou força mística governadora, e também uma revelação particular sobre o mundo e pós-vida. Obviamente nós iremos tratar da teologia sistemática que flui da Bíblia, do único Deus, o Deus que se autorrevelou nas Escrituras Sagradas. Nesse caso, a teologia é o estudo daquilo que Deus é, do que Ele pensa, e daquilo que Ele falou sobre nossa vida, o mundo, ética, e também, o que é muito importante, sobre como o homem pode alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo, através da iluminação e regeneração do Espírito Santo de Deus. Nessa teologia sistemática, irei tratar de diversos assuntos, como a soteriologia, cristologia, teontologia, metafísica, ética, etc. Como se trata de uma teologia sistemática pressuposicional, este livro não tem o interesse de provar a existência de Deus, visto que todo homem nasce com o conhecimento inato de Deus, e que a autorrevelação divina é o maior testemunho que existe. Neste livro começaremos com a Escritura Sagrada e com as doutrinas fundamentais do cristianismo ortodoxo protestante. Basicamente, uma pessoa precisa de fé em poucas proposições das Escrituras para ser salvo. Mas é antinatural um filho de Deus não desejar conhecer mais o seu amado e doce Pai Celestial. Por isso, o crente genuíno sempre progredirá em conhecimento de Deus, para que possa saber a sua vontade e conhecer mais sobre a sua natureza. Outra coisa importante é a prática. O conhecimento das proposições bíblicas nos requer maior responsabilidade do que aqueles que não conhecem as proposições. Então, é aqui que o negócio afunila, e muitas pessoas dão passos maiores que a perna. Algumas caem de um dogmatismo endurecido, sem realidade, para um ceticismo. Isso acontece pois elas não têm convicção real, nem sua fé é genuinamente gerada pelo Espírito Santo no centro dos seus corações. Elas honram a Deus com os lábios, mas seus corações estão longe dele. Mt 15.8, Is 29.13. Eu abandonei a ideia de teólogo ou apologeta infalível, não por causa da Bíblia, mas da fraqueza noética de todo teólogo e apologeta. A apologética de cada teólogo é infalível até acento agudo onde ela concorda com as Escrituras e pronto. A palavra de Deus é o maior tesouro que recebemos. Se você disser que o maior tesouro é Cristo, você só estará reafirmando o que eu disse. Não se pode remover Cristo de nenhuma porção das Escrituras. Ele é o Logos divino soprado pelo Espírito Santo nas proposições da Escritura, revelando Deus Pai. Examinar as Escrituras é uma tarefa importantíssima. Podemos dizer que é semelhante a examinar um terreno que na superfície você encontra apenas terra e pé. Esse livro tem uma importante tarefa de construir um alicerce sobre o qual você vai edificar a sua vida. Por isso, ninguém pode lançar outro fundamento senão Jesus Cristo. Meu desejo não é trazer uma novidade, mas expor o Evangelho e a doutrina bíblica como ela realmente é. Jesus fala sobre a importância de se colocar em prática aquilo que ele diz. É assim que deixamos de ser hipócritas e fariseus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Travessão Mateus 7.24-27. Nos anos que decorreram, desde a fundação de sua igreja, Jesus não nos deixou desamparado.
Ele enviou o seu Espírito Santo para iluminar as nossas mentes e nos ensinar tudo a respeito da sua palavra. E é o mesmo Espírito que une o coração do seu povo e faz com que testifique unânime entre eles a verdade patente na revelação divina. O que é pressuposicionalismo? O pressuposicionalismo é um método de apologética distintamente calvinista e estritamente bíblico. Ele não parte da ideia de que devemos provar que Deus existe, mas apresenta a cosmovisão cristã como a única que pode fundamentar o conhecimento e responder às questões últimas da vida. Para defender a revelação bíblica e a fé cristã, nós partimos para um fundo de confronto de pressuposições, demonstrando que nossa cosmovisão é a mais coerente em si mesma e a que mais apresenta justificativas para a própria inteligibilidade e para o mundo. Um confronto pressuposicional é um debate parecido com dialética socrática em busca da verdade, demonstrando que a revelação bíblica é aquela que mais satisfaz a necessidade epistemológica do homem. Em outras palavras, sem a cosmovisão cristã não existe justificativa para nenhum conhecimento, e todas as áreas do conhecimento que outra cosmovisão tenha acertado, ela só fez isso porque roubou pressuposições da nossa cosmovisão cristã. Alguns gostam de taxar a apologética pressuposicional e alinhá-la com o que chamam de neocalvinismo. Eu não chamaria de neocalvinismo, pois Gordon Clark era presbiteriano confessional e foi um dos maiores defensores do método pressuposicional e o que concebeu, tecnicamente, o escrituralismo, embora o nome venha de Joe Robbins. A técnica do escrituralismo é o nome que damos ao pressuposicionalismo ensinado por Clark. A ideia de que as pressuposições encontradas nas costas posições não cristãs pertencem ao cristianismo vem da própria Escritura e também é defendido por Agostinho. Como podemos ver, pertence aos cristãos tudo que os pagãos disseram de bom, os que são chamados Ordem de Deus, X 12,35.36. E os egípcios lhe passaram sem contestação esses bens, dos quais faziam mau uso. Ora, dá-se o mesmo em relação a todas as doutrinas pagãs. Elas possuem, por certo, ficções mentirosas e supersticiosas, pesada carga de trabalhos supérfluos, que cada um de nós, sob a conduta de Cristo, ao deixar a sociedade dos pagãos, deve rejeitar e evitar com horror. Mas eles possuem, igualmente, artes liberais, bastante apropriadas ao uso da verdade e ainda alguns preceitos morais muito úteis. E quanto ao culto do único Deus, encontramos nos pagãos algumas coisas verdadeiras, que são como o ouro e a prata deles. Não foram os pagãos que os fabricaram, mas os extraíram, por assim dizer, de certas minas fornecidas pela providência divina, as quais se espalham por toda parte, das quais usaram, por vezes, a serviço do demônio. Quando, porém, alguém se separa, pela inteligência, dessa miserável sociedade pagã, tendo se tornado cristão, deve aproveitar-se dessas verdades, em justo uso, para a pregação do Evangelho. Quanto às vestes dos egípcios, isto é, as formas tradicionais estabelecidas pelos homens, mais adaptadas às necessidades de uma sociedade humana, da qual não podemos ser privados nesta vida, será permitido ao cristão tomá-las e guardá-las a fim de convertê-las em uso comum. Exemplo dos santos pais da Igreja, aliás, que outra coisa fizeram muitos de nossos bons fiéis? Não vemos sobrecarregado com ouro, prata, vestes tiradas do Egito, Cipriano, esse doutor suavíssimo e beatíssimo mártir? Com que quantidade, Lactâncio e Victorino, Optato, Hilário, sem citar os que vivem ainda hoje? Com que quantidade, inumeráveis gregos o fizeram? E o que executou, em primeiro lugar, o fidelíssimo servo de Deus, Moisés, instruído com toda a sabedoria dos egípcios. Atos 7,22. O paganismo supersticioso dos gentios, sobretudo no tempo em que, repelindo o jugo de Cristo, perseguia os cristãos, não teria nunca dado, para que fossem participadas por todos estes homens, as doutrinas úteis que possuíam, se tivesse suposto que iriam se voltar para o culto do único Deus,
porque em culto vão dos ídolos deveria ser destruído. Os pagãos, porém, deram seu ouro, sua prata, suas vestes ao povo de Deus, ao sair do Egito, porque ignoravam que esses dons passariam ao serviço de Cristo. Esse fato narrado no Êxodo é, sem dúvida alguma, figura que simbolizava, de antemão, o que acabo de dizer, sem que isso impeça, aliás, alguma outra explicação de igual valor ou talvez ainda melhor. Travessão Agostinho, A Doutrina Cristã capítulo 41, páginas 89 e 90, Patrística volume 17, editora Paulus. Finalmente Cheung diz, a razão pertence aos cristãos. Não devemos permitir que os não cristãos sequestrem a razão, depositando nela suas suposições pessoais. Eles reclamam a razão para si mesmos. Eu a tomo de volta. Travessão Vicente Cheung, Cativo a Razão, Espada do Espírito, p. 148 nessa denominada obra chamada Teologia Sistemática Pressuposicional. Sabendo que um apologeta pressuposicional é tão bom quanto a sua teologia. Juntamente com a lista de chaves hermenêuticas eu adicionei uma porção de falácias mais usadas em debates. Assim o estudante, ou mestre que tem esse livro em mãos, possui 3 ferramentas: sistemática, filosofia cristã e instrumentos, para a sistemática as chaves hermenêuticas e para os debates uma pequena porção de falácias. Espero que você leia esse livro com muita atenção, e que ele possa edificar a sua vida e auxiliar nos possíveis confrontos que você terá em diálogos com não cristãos. Sobre a importância do pressuposicionalismo, meu amigo e irmão na fé, Gilberto Araújo faz uma importante análise histórica, a atmosfera intelectual da filosofia cristã de natureza pressuposicional é de uma riqueza, importância, densidade conceitual como em multicontexto impar como no auge do conflito teológico, aqui no fim do século XIX a desnarratização causada pela modernidade anti-Deus, obviamente hostiliza essa qualificação, surge o grande teólogo polímata chamado de teólogo da herança, James Orum, 1844-1913, ministro e educador presbiteriano. Escreveu uma obra intitulada The Christian View of God and the World como ele que expõe sua matriz apologética seguindo a complexidade e guerra assimétrica que sua época respirava como quero abrir uma nota prévia dessa questão. A modernidade iluminista declarou guerra total contra os fundamentos metafísicos como e o cerne teleológico do Ocidente como o cristianismo. A tríade antiga, o verdadeiro como o bom e o belo como foram demitidos de sua origem teísta e toda a tradição ocidental deveria ser no tribunal da razão imanentista como a ideia de homo mensura é a força atlântica e a implicação lógica inescapável foi a obsolescência da igreja para a cosmologia como a antropologia, epistemologia como a moral como a nova instituição da verdade como foi eleita por forças pagãs esotéricas, gnósticas como que agiram nas ditas sociedades de pensamento, despistando assim no caráter teológico da nova cosmovisão, intelectuais importantes da alta esfera filosófica e cultural como Descartes, Rousseau, Hobbes como Weishaupt como Locke como apenas para citar poucos como o Renascimento era um novo Talma onde o patos habitaria como e a fraude se instalaria de forma totalmente insuspeita como o Estado e o mercado obteria o cetro da verdade. Houve tentativas de contra-iluminismo. O Jorgeman como Lebem filosofia como War entendeu essencialmente a natureza do problema e exigiu que a defesa do método apologético para o cristianismo só poderia ser pressuposicional como pois tanto a escritura no tripé hermenêutico como a tradição clássica cristã de forma mais densa e significativa em Agostinho e Calvino subscreviam essa necessidade como no entanto, um conceito que iria dispor toda a cardinalidade como a iminência para o pressuposicionalismo seria o de Weltanschauung com a maior realiza mesmo que de forma incompleta uma desinfecção semântica nele como a hora estudiosos de grande cultura teológica e filosófica já admitiram sua autoria.
O tomismo como o irmão estava totalmente consciente da tensão dialética intrínseca do projeto filosófico e que se ocultaria e agravaria no pangermanismo como a filosofia de Whitsidey, ideia de lei, havia dado ultimato com o realismo teísta sacramental como a Hermann Bavinck, que produziu também obras essenciais e clássicas como uma delas a filosofia da revelação, que de longe é o tesouro inestimável da filosofia mesmo em tradições não cristãs, e como no século XX temos o Gordon Clark, que é um filósofo cristão calvinista como dialoga também com todas as tradições filosóficas e culturais inclusive orientais, como funda o escrituralismo, que depende de uma filosofia da revelação como o axioma essencial para o pensar e para a realidade, como temos ainda o Karl F. H. Henry, que funda uma Wissenschaft cristã como foi um colosso da erudição teológica. Não há como pormenorizar a obra e impactos desses gênios da teologia e filosofia, como a cito ainda o Francis Schaeffer com sua trilogia antitomista, como a Albert e o Voltaire, e como a Vicente Cheung e outros, como chego no desfecho dizendo o seguinte do Cheung, e como a ele mestre em expor a retórica histérica da racionalidade secular, ao nihilismo atroz de suas próprias conclusões, para ele a mente pagã, impá e idiota ao infinito, para debater com o cristão como ele dentro da via pressuposicionalista radica a intuição, indução, sensação e a ciência como bases para a teoria epistemológica, e disso toda a rede proposicional cai em nonsense e retoricismo fétido, como as implicações literárias e culturais do pressuposicionalismo são incontornáveis e vastíssimas para todos os domínios da realidade, como vide o livro Reformai a vossa mente do Josué Richow e Calvinismo do Aquiper, como no Brasil como isologia atroz, como consciência nativa. A tradição evidencialista se arrasta para alguma notoriedade e dimensão cultural como o pressuposicionalismo não cabe aqui. Há exceções, mas não produção substancial própria, como mesmo em países de alta cultura como a Alemanha, França, abaixo desses o pressuposicionalismo teve e tem graves obstáculos, como a obra que prefácio é antes de tudo um desafio, como ela pretende o desmoronamento cognitivo das cosmovisões vigentes nesse país, como o tom sério, histórico como e a incisividade analítica empregada é uma feliz luz poética para um povo estupidificado como que ao menos nessa dimensão, e ela terá sua influência. A isso é inevitável, como essa teologia filosófica é um convite para a guerra que estabelece o evangelho como o axioma absoluto fundacional da realidade. Leiam-o sempre. Cosmovisão, a história de um conceito como a de Naugli. 2. No crepúsculo do pensamento ocidental. H. Word. A teologia sistemática aborda os pontos basilares do deducionismo bíblico, feito através de hermenêutica e exegese bíblica. Somando isso ao pressuposicionalismo, formamos na teologia sistemática um tratado da própria cosmovisão cristã, não apenas nesses pontos da teologia sistemática, mas em todas as áreas da nossa vida, como política, conversações, etc.